A mendiga menina transforma sua vida ao ajudar o milionário escondido que ninguém nota. Sob a luz amarelada e trêmula dos postes, Aisha pulava de um lado para o outro, como se a cidade de São Paulo pulsasse com ela. O cheiro de lixo se misturava ao aroma doce da pastelaria que abria suas portas. Era mais um dia, mais uma luta. O sol ardia, mas Aisha escutava o estômago roncando como um leão faminto. Corria entre os carros que passavam apressados, sem notar uma menina de pele negra e cabelos crespos, que se esconderia entre sombras e becos. Esse era seu mundo. Invisível e esquecido, mas com sua bravura e esperança. Aisha era uma sobrevivente sempre à procura do que comer. Em um beco sujo onde ninguém se atrevia a olhar, ela encontrou algo em comum. Um homem de ternos caros, amarrado e com os olhos perdidos de medo. Quem é você? Pensou ela. Um milionário que ninguém nota. Os fios de sua roupa fina estavam sujos e rasgados, mas o brilho do olhar dele era o mesmo que refletia de comerciais de televisão. Sem pensar duas vezes, Aisha se aproximou dele. Abrindo nó em suas mãos pequenas, ela sentiu um frio na barriga. O homem se soltou, mas ao invés de seguir sua vida de luxo, ele a encarou com uma mescla de gratidão e desespero. Meu nome é Max, ele disse, a voz trêmula. Precisamos ir, eles vêm atrás de mim. Ela mal teve tempo de pensar no que se metia, mas uma centelha de compaixão queimava dentro dela. Quem está atrás de você? Perguntou Aisha enquanto o eco de passos fortes se aproximava. Max hesitou, como se carregasse um fardo que nunca deveria ter sido revelado. Segredos. São como veneno. Mas antes que ela pudesse entender, barulhos mudaram tudo. Um grupo de homens brutos aparecia, com olhares famintos e raivosos, prontos para recuperar o que consideravam deles. Com a adrenalina a mil, Aisha sentiu o peso da decisão que tomara. Proteger Max agora era a única opção. Enquanto corriam, Max começou a contar sobre sua vida. A riqueza dele não era apenas fortuna. Era tecida em tragédias e escolhas amargas, como um grande labirinto de dor e corrupção. Cada palavra que ele dizia cortava na alma da menina, que até aquele momento acreditava que o dinheiro poderia salvar vidas. Mas e a sua comunidade? E eu? Aisha questionava, lutando contra suas próprias dúvidas. Os homens eram rápidos e frios, seguiam cada passo que davam. Max revelou que a fortuna da família vinha de um negócio sujo, algo que deixava um gosto amargo na boca. Aisha queria entender, mas a cada esquina, o perigo crescia e a linha entre o bem e o mal parecia mais tênue. O que você faria por mim e pela sua gente? Ele perguntou enquanto seus olhos se cruzaram. Aisha sentia o peso da pergunta no coração. Chegou a hora de decidir até onde ela iria para proteger Max e a comunidade que sempre conhecera, mesmo com todas as dores dela. Seria essa uma chance de mudar tudo ou um novo tipo de prisão? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença, vamos interagir. Enquanto Aisha encarava Max, a adrenalina pulsando em suas veias, o grupo de homens se aproximava rapidamente. Ela sabia que não podia hesitar, mas a pergunta que ele fez a fazia tremer por dentro. O que ela faria por um desconhecido, um milionário cujas mãos estavam sujas com a corrupção da cidade? A respiração dela se acelerou, o coração batendo forte. Vamos! Ela gritou, puxando Max pelo pulso, correndo pelas ruas escuras enquanto o som de passos se tornava mais perto, mais ameaçador. A mente da menina estava a mil, suas pernas se moviam como se estivessem agindo por conta própria. O que mais ela poderia perder? E em meio ao caos, algo dentro dela começou a questionar. A corrida a levou por becos estreitos, até que um candeeiro piscou, sua luz ficou fraca e apagou. O medo a envolveu e Aisha parou de repente, ao ouvir uma voz familiar. Era Lúcia, sua amiga do abrigo. Aisha, o que você está fazendo aqui? Gritou Lúcia, os olhos arregalados, enquanto Aisha se virava, ainda segurando Max. Estamos, mas Aisha não teve tempo de completar a frase. Max, com uma expressão de terror, olhou para Lúcia e gritou. Você não pode confiá-la, ela não é quem você pensa. A voz de Max ecoou no silêncio da noite e o coração de Aisha parou, o que ele estava dizendo. Lúcia parecia chocada, seu rosto murchou, mas não era o desespero que Aisha esperava ver. Era compreensão, como se Lúcia soubesse algo que Aisha não. Lúcia, não escute ele. A voz da menina tremia, mas a insegurança do momento a pegou de surpresa. Nós estamos apenas fugindo de quem, Aisha? Lúcia se aproximou, seus olhos fixos em Max. Teus planos, eles eram maiores do que eu pensava.
Nesse instante, a verdade começou a desvelar. Max virou-se de forma abrupta e olhou para Lúcia como se ela fosse a única salvação. O ar ficou denso, e antes que Aisha pudesse processar, Lúcia se virou para ela. Desculpe, Aisha. Era tudo parte do plano. Ele precisa de você para acabar com tudo. Para acabar com tudo, o que você quer dizer? Aisha estava tapeada entre a confusão e a dor. Seus olhos buscavam desespero, mas o que encontrou foi um sutil sorriso nos lábios de Lúcia. Ela é uma traidora. Você não entende? Max se mexeu nervosamente, sentindo a tensão escalar. Eu não sou a traidora, Max. Eu estou tentando salvar a Aisha. Sempre estive. A declaração pegou Aisha de jeito, como se fosse um tapa no rosto. Você é mesmo quem acredita que é? Lúcia continuou, seu tom desafiando Max. Aisha olhou de um para o outro, sentindo o nó na garganta apertar. A luta dela por sobrevivência a levou a esse momento, um embate entre duas realidades que ela nunca imaginou que existissem. Mas como? Sua voz falhou, insegura. Como você poderia fazer isso, Lúcia? Sabe, Aisha, o que eles dizem sobre a verdade? Que sempre aparece, pois eu sempre soube que sua vida era uma parte do plano e você nunca quis ver. Seus sonhos, eles eram apenas ferramentas, fazendo parte do que eu precisava para manipular todos. A respiração de Aisha ficou entrecortada, seu coração batendo rapidinho. A vida dela havia sido uma mentira, mentes e corações lutando em meio ao desespero, enquanto sombras se aproximavam. Enquanto ela lutava para processar, as figuras brutais do passado começavam a circular e o controle parecia escorregar de suas mãos. Vamos, Aisha, você tem que escolher. Continua a lutar por um sonho que nunca foi seu ou enfrenta a realidade. Lúcia disse, a voz controlada e sedutora. A escolha está em suas mãos. E então, como um relâmpago, Aisha percebeu que sua vida estava prestes a mudar. Mas mudar em que direção? Enquanto Aisha encarava Max, a adrenalina pulsando em suas veias, uma sombra caiu sobre eles. A escolha a atormentava. A voz de Lúcia ainda ressoava em sua mente, mas algo ali estava fora do lugar. O ar pesado com tensão parecia prestes a explodir. E então o inesperado aconteceu. Um estrondo ecoou ao longe, um rugido que cortou o silêncio da noite. Aisha olhou para trás, e foi então que notou um brilho intenso se aproximando. Um carro com faróis ofuscantes surgia como um monstro na escuridão, vindo em sua direção. A vinda deles, Max murmurou, e Aisha não tinha certeza a quem ele se referia. Mas antes que pudesse agir, o carro derrapou, parando com um rangido brutal. A porta se abriu com urgência e, para o choque de Aisha, uma figura conhecida apareceu. Era seu irmão, Léo. Aisha, o que você está fazendo aqui? Ele parecia tão surpreso quanto ela. Lúcia, por sua vez, sorriu de maneira sinistra, como se já soubesse que o momento havia chegado. Eu estou com Max, Aisha gritou, sem saber como explicar. Mas Léo não parecia interessado em ouvir. Ele sacou uma arma, apontando para Max, um gesto que fez o coração de Aisha parar. Eu preciso que você saia do caminho, Aisha. Ele é um perigo. Léo não espera. Aisha teve um nó na garganta, a revelação a golpeou como um soco. Você sabe quem ele é. Eu sei muito mais do que você imagina. Léo respondeu, a voz carregada de raiva. Ele destruiu nossa família, Aisha. Ele é parte do que aconteceu com nosso pai. A história que Aisha pensava que conhecia desmoronou. A conexão entre os dois homens era uma teia de segredos e traições. Ela olhou para Max, mas o que viu em seu rosto não era o sorriso de esperança que esperava, mas um olhar obscuro de desespero. Aisha, não acredite nele, ele está mentindo. Mentindo, olhe ao redor, não vê? É tudo mentira, Léo gritou, a voz ecoando pelas paredes do beco. Essa vida, esse jogo que você acha que está jogando é uma armadilha. Fui eu quem te salvou, Aisha. Quando você estava em perigo, eu fui embora para te proteger. As palavras dele a atingiram como um raio. O que mais ela não sabia, a mente dela girava. A amizade entre Lúcia e Max agora parecia uma camada de ilusão. Quais eram as verdadeiras intenções deles? O plano, a manipulação, tudo começava a se revelar em um quebra-cabeça horrendo. Meu Deus, disse Aisha, as lágrimas brotando de seus olhos. Tudo isso foi uma mentira? É tarde demais para lamentar, Léo afirmou, ainda com a arma em punho. Ele não te ama. Ele apenas usa você. Aisha sentiu o mundo a girar. O tempo parecia desacelerar enquanto o pânico subia. Vocês não podem fazer isso. O que eu sou para vocês, apenas uma peça em suas vidas. Um súbito estrondo de vidro quebrando soou atrás deles. O grupo de homens brutais apareceu de repente cercando Max. O olhar de desespero cruzou o rosto de Aisha. O que ela deveria fazer agora? A escolha que tinha que tomar pesava mais do que a vida dela. Todo o seu mundo era uma ilusão, e a linha entre amizade, amor e traição havia se apagado. Vamos, Aisha. A hora de decidir é agora, gritou Léo, mas os gritos dos homens se tornaram altos, interrompendo a conversa. Aisha sentiu suas costas se encostando na parede, sem saber para onde fugir.
Tudo havia mudado e agora, a verdade poderia ser mais mortal do que qualquer mentira que já ouviu. Enquanto Aisha encarava Max, a adrenalina pulsando em suas veias, uma sombra caiu sobre eles. A escolha a atormentava. A voz de Lúcia ainda ressoava em sua mente, mas algo ali estava fora do lugar. O ar pesado com tensão parecia prestes a explodir. Então, tudo aconteceu rápido demais. Um estrondo ecoou ao longe, um rugido que cortou o silêncio da noite. Aisha olhou para trás, e foi então que notou um brilho intenso se aproximando. Um carro com faróis ofuscantes surgia como um monstro na escuridão, vindo em sua direção. A vinda deles, Max murmurou, e Aisha não tinha certeza a quem ele se referia. Mas antes que pudesse agir, o carro derrapou, parando com um rangido brutal. A porta se abriu com urgência e, para o choque de Aisha, uma figura familiar apareceu, era seu irmão, Léo. Aisha, o que você está fazendo aqui? Ele parecia tão surpreso quanto ela. Lúcia, por sua vez, não conseguiu esconder um sorriso, algo entre satisfação e temor. Aisha estava paralisada. Eu estou com Max. A voz dela tremia e a confusão era palpável. Léo não parecia interessado em ouvir. Ele sacou uma arma, apontando para Max, um gesto que fez o coração de Aisha parar. Eu preciso que você saia do caminho, Aisha. Ele é um perigo. Léo não espera. Aisha teve um nó na garganta. As palavras de Léo a atingiram como um raio. Você sabe quem ele é? Eu sei muito mais do que você imagina. Léo gritou, a raiva pulsando em sua voz. Ele destruiu nossa família, Aisha. Ele está por trás de tudo. As palavras dele deixaram Aisha sem chão. O que você está dizendo? O que aconteceu com o nosso pai? Mas o caos não permitiu que Léo continuasse. O som de vidro quebrando ecoou ao fundo e o grupo de homens brutais, que até então estava escondido nas sombras, apareceu de repente. Eles cercaram Max, seus olhares cruéis focados na confusão. A sensação de desespero tomou conta de Aisha. A linha entre amigos e inimigos parecia borrada. Vamos, Aisha, a hora de decidir é agora, gritou Léo, a urgência na voz dele repetindo-se em seu coração. Mas antes que pudesse se mover, ela sentiu algo pesado caindo sobre seus ombros, como uma pressão paralisante. Foi nesse instante que tudo virou de cabeça para baixo. Uma força súbita surgiu ao redor deles e do nada um clarão encheu o beco. Lúcia, com um sorriso que não parecia gentil, levantou uma mão. Você não entende, Aisha. A verdade sobre Max, vamos revelar quem ele realmente é. E com um rápido movimento, um dispositivo cintilante surgiu em sua mão. A Lúcia não pode estar fazendo isso, pensou Aisha, sua mente girando. O que ela queria dizer? Lúcia não era apenas uma amiga. Aquela revelação a golpeou mais forte que qualquer disparo de arma. Você é uma traidora, Lúcia. Por quê? Porque você nunca deveria ter se envolvido com ele? Lúcia gritou, o tom ardente. Max não é quem você pensa. Na verdade, ele é o filho do homem que destruiu sua família. O chão pareceu se abrir sob os pés de Aisha. Uma verdade devastadora, uma traição que cortava mais fundo que qualquer lâmina. O mundo ao redor começou a girar. Max, que se deixara prender no jogo da vida, agora parecia um fantasma de um passado que Aisha nunca soube que tinha. Você está mentindo? Aisha balbuciou, as lágrimas escorrendo. O olhar de Max, que antes brilhava com esperança, agora era uma máscara de pânico. Aisha, ouça, isso não é verdade. Eu sou só um homem tentando sobreviver, mas as palavras de Lúcia cortaram o ar quente. Ele é o que seu pai mais temia, Aisha. A verdade é que você é uma peça de um jogo muito maior do que imaginou. Uma peça que pode trazer a destruição que nós tanto tentamos evitar. Aisha sentiu suas pernas fraquejarem, o caminho à frente estava cercado por traição e engano. A pressão aumentava e a linha entre verdade e mentira se tornava nebulosa. A única coisa que resta é que você escolha, ao lado de quem você estará, Aisha, do jovem príncipe da corrupção ou de quem sempre esteve aqui para te proteger. E com isso, o silêncio carregado se espalhou. A luta por sua vida agora se tornara também uma batalha por sua identidade, o que a verdade realmente significava e até onde ela estava disposta a ir para descobrir. A escolha dela estava prestes a definir o futuro, e o peso disso deixava o ar denso enquanto as sombras se aproximavam de todos os lados. A escolha estava diante de Aisha como um abismo. O olhar de Lúcia era fogo, a verdade ardia no ar e as revelações pareciam pintadas em néon. Ela balançava entre Max e Lúcia, o coração martelando no peito. Léo, com a arma em mãos, parecia uma sombra de um futuro que ela não queria aceitar. Então tudo mudou. Nesse momento tenso, um barulho ensurdecedor cortou o ar, um estrondo que fez todos se virarem. Uma explosão nuas, a luz do clarão apagava tudo ao redor. O chão tremeu e uma onda de calor envolveu Aisha. Antes que pudesse entender o que estava acontecendo, uma fumaça densa a cercou, tornando a visão confusa. O que foi isso? Gritou Max, mas seu alerta foi abafado pelo caos. O grupo que antes o cercava agora estava tão confuso quanto eles. As sombras dançavam na névoa, enquanto gritos e ruídos de coisas sendo destruídas ecoavam.
Fica perto de mim. Aisha ordenou instintivamente, puxando Max, mas em meio ao tumulto, Lúcia havia desaparecido. A fumaça tornou tudo surreal e os rostos conhecidos viraram vultos indistintos. Ela tentou encontrar Léo, mas seus olhos não conseguiam se fixar, como se o tempo estivesse esticado. De repente, uma mão agarrou o braço de Aisha. Ela se virou com um sobressalto. Era Léo. Aisha, precisamos sair daqui. Ele puxou-a, mas ela hesitou. A adrenalina pulsava em suas veias. Mas e Max? O medo crescia e a dúvida pesava mais do que nunca. Ele pode ser o inimigo, não vê? Léo gritou, ainda segurando a arma, mas agora focando ao redor. Eu sempre vou te proteger, mas você precisa confiar em mim. Uma nova explosão ecoou e o chão sob seus pés parecia instável. O que estava acontecendo? E então, como se o destino estivesse em mãos de um artista do caos, uma figura surgiu das sombras. Era Lúcia, mas não parecia a mesma. O olhar que ela trazia era frio e determinado. Aisha! Seu grito cortou o ar e seu rosto estava marcado não apenas pela tensão, mas também por um brilho assombroso. Você não deveria estar aqui. O plano precisa avançar. A expressão de Lúcia se transformou em uma máscara de controle, mas algo em sua voz não soava certo. Ela parecia diferente. Havia uma ferocidade que Aisha nunca havia notado antes. Você está me usando. Aisha sentiu a mágoa e a raiva fervendo, mas Lúcia olhou além dela, focada em algo que Aisha mal podia enxergar. Antes que pudesse questionar, um grito familiar ecoou. Lúcia não, e o som de passos correndo se aproximou. Alguém estava chegando e não era um amigo. Na mesma fração de segundo em que Léo se virou, a fumaça clareou o caminho e revelou um homem que Aisha conhecia bem. Era seu pai. Pai. A voz dela balançava, cheia de incredulidade. O tempo congelou, ele estava ali, mas como... Os sentimentos a envolveram como um manto pesado. O homem que ela pensava que estava perdido para sempre irradiava uma sombra de poder. Você precisa sair agora, Aisha. Ele gritou. O tom de sua voz deixava claro que ele não estava lá para um reencontro afetuoso. Lúcia, você escolheu o lado errado. O mundo de Aisha desabou em um instante. As verdades que ela acreditou não pareciam mais verdadeiras. A luta entre amigos e inimigos se tornaram um jogo mortal. A cada revelação, os relacionamentos se tornavam frágeis como vidro. A vida que conhecia agora parecia uma linha tênue entre amor e traição. Não, não pode ser, ela sussurrou, a mente girando. A fumaça se dissipava lentamente, mas a realidade era mais sufocante. Lúcia e seu pai estavam em lados opostos, e Aisha estava no meio da batalha, sem saber qual era o verdadeiro sentido de tudo isso. A escolha é sua, Aisha. A voz de Lúcia carregava um tom de desespero. Não siga o caminho do seu pai. Ele não é quem você pensa. O tempo parecia parar, e enquanto a tensão crescia, Aisha se viu cercada por um emaranhado de mentiras e verdades incompreensíveis. O que ela pensou que era um jogo de sobrevivência agora se tornava uma guerra pessoal. No fundo, uma pergunta clamava: em quem ela realmente poderia confiar? E enquanto essa dúvida a consumia, a próxima explosão fez o chão ceder sob seus pés, mergulhando em um abismo de incerteza. A escolha estava diante de Aisha como um abismo. O olhar de Lúcia era fogo. A verdade ardia no ar, e as revelações pareciam pintadas em neon. Ela balançava entre Max e Lúcia, o coração martelando no peito. Léo, com a arma em mãos, parecia uma sombra de um futuro que ela não queria aceitar. Então tudo mudou. Um estrondo cortou o ar, um barulho ensurdecedor que fez a fumaça ao redor tremer. O chão sob os pés de Aisha pareceu vibrar. Antes que qualquer um pudesse reagir, o céu acima dele se iluminou. Era como se o próprio inferno tivesse aberto suas portas. Aisha olhou para cima e viu uma série de luzes brilhantes despencando. Um choque de adrenalina percorreu seu corpo. Corram! Gritou Léo puxando-a, mas Aisha estava paralisada pela cena absurda. É uma explosão? Max questionou, mas sua voz se perdeu entre os sons do caos. As luzes caíam e explodiam em um espetáculo de faíscas e fragmentos que iluminavam o beco. Aisha tentou se mover, mas estava presa na incredulidade. Era uma chuva de fogo. Chamas e fumaça tomaram conta do cenário. E no meio da cena do apocalipse, uma figura emergiu da fumaça. Havia algo luminoso ao seu redor, uma silhueta que se destacava pela luz irreal. Aisha por um momento parou, sem saber se deveria ter medo ou esperança. Pai! A voz dela mal saiu, mas a figura familiar se aproximou, seus olhos cheios de uma intensidade que queimava. Não está segura aqui, Aisha? O tom de seu pai era urgente e a aparência dele era diferente, como se o peso do mundo estivesse sobre seus ombros. Corram. Lúcia, você está do lado errado e isso vai acabar mal. Mas Lúcia, em vez de recuar, avançou, seu olhar determinado. Você não pode levá-la. Aisha precisa entender que a verdade é muito pior do que você imagina. O embate entre eles deu uma volta. Em um movimento rápido, Lúcia disparou e tudo aconteceu em frações de segundo. A bala se voltou contra Lúcia, mas algo surpreendente ocorreu.
Um escudo translúcido surgiu de seu corpo e ela desviou a bala com um movimento gracioso. Você não sabe com quem está lidando, gritou ela, agora emanando uma aura surreal. Aisha ficou perplexa. O que era aquilo? Enquanto a luta se desenrolava, uma segunda explosão ressoou, fazendo todo mundo voar para trás. A mente dela girava, Léo estava caindo. O pai dela gritou o nome dele. Um ruído ensurdecedor, tudo parecia um pesadelo. Quando a poeira assentou, Aisha se levantou, sentindo a dor no corpo, mas respirando pesadamente. Então ela olhou para seu irmão. Léo trazia um olhar confuso e ferido. Aisha, você precisa escutar, ele estava mais pálido. Eu não consigo, Aisha gritou, a angústia pressionando seu peito. O que está acontecendo? Ela virou-se para Lúcia. Como você fez isso? A percepção atingiu a mente dela como um furacão. Era tudo um jogo? Então, na bruma do entendimento, a verdade mais impressionante surgiu. No momento em que você decidiu me ajudar, você se tornou parte do jogo, Aisha. A expressão de Lúcia era estranha, entre o temor e a satisfação. Você, Aisha, não é apenas uma sobrevivente. Você é a chave para tudo isso. Os segredos que rodeavam sua vida foram se revelando como uma rede intricada. O que realmente estava em jogo? O peso da verdade a oprimia e, de repente, era como se o chão começasse a ceder sob seus pés novamente. O que mais ela não sabia sobre si mesma? E então a cena ficou mais tensa. Enquanto o grupo de homens brutais começava a se levantar, a realidade do que estava prestes a acontecer se aproximava. Aisha, escolha agora. De que lado você está? Você pode mudar tudo, mas a hora é esta, Lúcia declarou, a batalha entre o bem e o mal se intensificando. As chamas ao fundo iluminavam suas escolhas e Aisha estava encurralada, sua mente um turbilhão. O que ela tinha que decidir, em quem confiar, e enquanto o caos reinava, uma pergunta penetrou em seu ser. Quem realmente era Aisha? A verdade estava prestes a desmoronar, mas o que isso significava para ela e para todos ao seu redor? A escolha estava diante de Aisha como um abismo. O olhar de Lúcia era fogo. A verdade ardia no ar e as revelações pareciam pintadas em neon. Ela balançava entre Max e Lúcia, o coração martelando no peito. Léo, com a arma em mãos, parecia uma sombra de um futuro que ela não queria aceitar. Então tudo mudou. Um estrondo cortou o ar, um barulho ensurdecedor que fez a fumaça ao redor tremer. O chão sob os pés de Aisha pareceu vibrar. Antes que qualquer um pudesse reagir, o céu acima dele se iluminou. Era como se o próprio inferno tivesse aberto suas portas. Aisha olhou para cima e viu uma série de luzes brilhantes despencando. Um choque de adrenalina percorreu seu corpo. Corram! Gritou Léo puxando-a, mas Aisha estava paralisada pela cena absurda. É uma explosão, Max questionou, mas sua voz se perdeu entre os sons do caos. As luzes caíam e explodiam em um espetáculo de faíscas e fragmentos que iluminavam o beco. Aisha tentou se mover, mas estava presa na incredulidade. Era uma chuva de fogo. Chamas e fumaça tomaram conta do cenário. E no meio da cena do apocalipse, uma figura emergiu da fumaça. Havia algo luminoso ao seu redor, uma silhueta que se destacava pela luz irreal. Aisha por um momento parou, sem saber se deveria ter medo ou esperança. Pai! A voz dela mal saiu, mas a figura familiar se aproximou, seus olhos cheios de uma intensidade que queimava. Não está segura aqui, Aisha? O tom de seu pai era urgente, ele estava ali, mas como? A realidade dela desmoronava. Corram, Lúcia, você está do lado errado e isso vai acabar mal, mas Lúcia, em vez de recuar, avançou, seu olhar determinado. Você não pode levá-la. Aisha precisa entender que a verdade é muito pior do que você imagina. O embate entre eles deu uma volta. Em um movimento rápido, Lúcia disparou, e tudo aconteceu em frações de segundo. A bala se voltou contra Lúcia, mas algo surpreendente ocorreu. Um escudo translúcido surgiu de seu corpo, e ela desviou a bala com um movimento gracioso. Você não sabe com quem está lidando, gritou ela, agora emanando uma aura surreal. Aisha ficou perplexa. O que era aquilo? Enquanto a luta se desenrolava, uma segunda explosão ressoou, fazendo todo mundo voar para trás. A mente dela girava, Léo estava caindo. O pai dela gritou o nome dele. Um ruído ensurdecedor, tudo parecia um pesadelo. Quando a poeira assentou, Aisha se levantou, sentindo a dor no corpo, mas respirando pesadamente. Então ela olhou para seu irmão. Léo trazia um olhar confuso e ferido. Aisha, você precisa escutar, ele estava mais pálido. Eu não consigo. Aisha gritou, a angústia pressionando seu peito. O que está acontecendo? Ela virou-se para Lúcia. Como você fez isso? A percepção atingiu a mente dela como um furacão. Era tudo um jogo. Então, na bruma do entendimento, a verdade mais impressionante surgiu. No momento em que você decidiu me ajudar, você se tornou parte do jogo, Aisha. A expressão de Lúcia era estranha, entre o temor e a satisfação. E você, Aisha, não é apenas uma sobrevivente. Você é a chave para tudo isso. Os segredos que rodeavam sua vida foram se revelando como uma rede intricada. O que realmente estava em jogo?
O peso da verdade a oprimia e, de repente, era como se o chão começasse a ceder sob seus pés novamente. O que mais ela não sabia sobre si mesma? Um riso subiu dos lábios de Lúcia, seco e ríspido. Aisha recuou sentindo um frio na barriga. Eu sou a chave para o que Lúcia, o que você realmente é. A voz dela tremia, uma luta desesperada se formando dentro dela. Mas antes que Lúcia pudesse responder, tudo virou, a fumaça clareou rapidamente e uma figura conhecida surgiu das sombras. Era uma mulher de traços familiares. Aisha não conseguia acreditar. Era sua mãe, Mugabi, que ela pensava estar morta. Mãe, Aisha murmurou, a voz cheia de incredulidade. Como você está viva? A expressão da mulher era sombria. Você não entende, Aisha. A verdade é que todo esse jogo foi armado. O que você achava que sabia sobre nós é tudo uma ilusão. As palavras a atingiram como um soco no estômago. O mundo que conhecia ruía mais uma vez. O que você quer dizer? A mente dela rodava. Por que me esconderam isso? E quem é Lúcia? E antes que pudesse processar a revelação chocante, tudo ao seu redor explodiu em caos novamente. Um novo grupo de homens brutais se aproximou, cercando-a como uma tempestade. E no meio da confusão, um rosto familiar despontou entre eles. Era alguém que ela nunca esperou ver. É hora de escolher, Aisha. Lúcia disse com um sorriso que a fez estremecer. Do lado de quem você vai ficar, da sua família ou da verdadeira herança que sempre esteve ao seu alcance. Tudo a girava, o que significava ser uma chave, e por que a verdade era tão pesada. As consequências das escolhas de Aisha estavam becoming mais sombrias e perigosas, e o que estava em jogo era muito mais do que apenas sua vida. A escolha estava diante de Aisha como um abismo. O olhar de Lúcia era fogo. A verdade ardia no ar, e as revelações pareciam pintadas em neon. Ela balançava entre Max e Lúcia, o coração martelando no peito. Léo, com a arma em mãos, parecia uma sombra de um futuro que ela não queria aceitar. Então tudo mudou. Um estrondo cortou o ar, um barulho ensurdecedor que fez a fumaça ao redor tremer. O chão sob os pés de Aisha parecia vibrar. Antes que qualquer um pudesse reagir, algo caiu do céu. Era como se o inferno tivesse se aberto. Aisha olhou para cima e viu uma luz brilhante despencando, cortando a escuridão. Um choque de adrenalina a percorreu. Corram! Gritou Léo puxando-a, mas Aisha estava paralisada pela cena absurda. E então o impacto. Um clarão iluminou tudo. A explosão não foi só barulho. Foi um turbilhão que a lançou para trás. O chão se rachou e as chamas se ergueram, tomando conta do beco. Tudo ao redor parecia se desintegrar, um pesadelo em chamas. Quando a poeira assentou, Aisha se levantou, tremendo. Onde estavam Léo e Max? Algumas sombras se moviam, mas a visão estava turva. E no meio da confusão, ela viu um rosto familiar. Era sua mãe. Mas não era a mulher que ela lembrava. A mulher agora tinha uma expressão fria, quase de julgamento. Mãe! A voz dela mal saiu, confusa. Como você está viva? A memória a golpeou como um soco. O lobo a tinha enganado. A história que ela acreditou por tanto tempo acabou de ser destruída. Mãe! Não faça isso, você não pode estar aqui, Aisha balbuciou, o medo provocando um nó na garganta. Mas a resposta da mãe foi cortante. Você tem que entender, Aisha. O que você acreditou, tudo isso foi um plano. Lúcia sabe a verdade. O coração dela disparou. O que você quer dizer? Que plano? Lúcia, você sabia? As perguntas eram como flechas disparadas em desespero. O choque e a dor tomavam conta, entorpecendo seus sentidos. Você é mais importante do que imagina. A verdade é que você não é apenas uma sobrevivente. Você é a chave para tudo isso. Para libertar ou condenar. As palavras da mãe ressoaram em sua cabeça, pesadas e carregadas de consequências. Mas antes que Aisha pudesse perguntar mais, um grito rasgou o ar. Era Léo, ele estava sendo segurado por dois homens brutais, suas feições contorcidas em dor. Aisha sentiu o coração afundar. Léo! Ela gritou, mas não houve resposta. A mesa havia virado, e as peças agora eram mais complicadas. Esse não era um jogo, era uma batalha pela vida. A proximidade do escândalo era palpável. Max e Lúcia estavam próximos, mas agora se enfrentavam como inimigos. Você vai deixá-los te levar, Aisha? Max disse, sua voz cheia de dor. Escolha o lado certo. Aisha estava cercada por mentiras e verdades distorcidas, enquanto o mistério de quem ela realmente era se tornava cada vez mais nebuloso. Não estou escolhendo nada até entender, ela gritou, mas e se tudo estivesse uma armadilha? Olhando para Lúcia, a incerteza se intensificou. O que ela realmente escondia? E então, como num filme noir, o inesperado aconteceu. Do outro lado do beco, outro grupo de homens se aproximava, suas silhuetas emergindo da fumaça. Mas eram diferentes, moviam-se com uma confiança perturbadora. E Aisha reconheceu a sigla nas jaquetas deles. Era a máfia do pai, uma força que aparentemente estava morta. O eco de uma vida que ela acreditou perturbada a atingiu como um golpe de luz. Pai! O coração dela despencou. Você está vivo. A revelação a fez tremer.
As verdades estavam se entrelaçando, e a linha entre segurança e traição se tornava mais tênue a cada segundo. Aparentemente, tudo que acreditava que sabia estava prestes a desmoronar, e no coração daquela tempestade, Aisha se viu à beira de uma escolha mortal. Uma escolha que poderia selar o destino não só dela, mas também da família que julgava conhecer. E enquanto os homens da máfia se aproximavam, mais sombras começavam a surgir. O que havia de verdade no que sua mãe dizia? Eram todos eles não apenas peças de um jogo que ela ainda não compreendia. Aisha estava prestes a descobrir que, em meio ao caos, uma resposta poderia ser a última coisa que desejava. A escolha estava diante de Aisha como um abismo. O olhar de Lucy ardia, enquanto verdades e mentiras colidiam em sua mente. Ela balançava entre a amizade e a traição, a imagem de Max, cercado pela ameaça, pesava em seu coração. E ali, com Léo parado, segurando a arma, a tensão era palpável. Mas então tudo mudou, um estrondo cortou o ar. Aisha olhou para cima e viu uma luz intensa despencando dos céus, como uma estrela cadente descontrolada. O chão tremeu e as fissuras começaram a se abrir sob seus pés. Corram! Gritou Léo puxando-a, mas Aisha estava paralisada pelo terror. O barulho da explosão ecoou, um som que parecia engolir o mundo. A explosão foi um caos. A fumaça tomou conta do beco, iluminando tudo em chamas. Uma onda de calor a envolveu, e ela viu o carro dos capangas da máfia voar para longe, despedaçando-se em chamas. O ar estava saturado de gritos e fumaça, e Aisha lutou para respirar, mas antes que pudesse pensar, uma figura surgiu da névoa. Era seu pai. Ele estava ali em meio ao desespero. Aisha, você tem que ir, agora. Ele estava ferido, a expressão nos olhos uma mistura de desespero e determinação. Eu não posso deixá-los te pegar. A cada palavra a confusão aumentava. Ela não conseguia entender. Mas pai como você, a expressão dele se tornou severa. Não há tempo, você precisa saber a verdade. Mas como se o destino quisesse interromper, outro estrondo a fizeram recuar. A máfia cercou o beco, os homens Gion e Carlos estavam ali, os olhares cheios de ódio. E no meio deles um rosto familiar se destacou. Era Lúcia. Seu sorriso não era mais gentil. Paisal. Você não pode levá-la. Aisha precisa entender que a verdade é muito pior do que você imagina. Aisha ficou atordoada, olhando entre sua mãe e sua amiga. As duas figuras que tanto representaram conforto e segurança agora pareciam sombras de um passado sombrio. O que estava acontecendo? Por que Lúcia parecia mais uma inimiga e sua mãe? Qual era o verdadeiro rosto dela? A explosão ecoava e tudo se tornou um borrão. Aisha! Léo gritou, mas sua voz soava distante. E com um movimento brutal, alguns homens agarraram Léo puxando para trás. O coração dela parou. Léo! As palavras da mãe ecoaram. Você é a chave, Aisha, para libertar ou condenar? Em um segundo um flash cruzou sua mente. A verdade não era apenas dolorosa, era devastadora. Ela se lembrou da noite de toda a tragédia, das sombras que pareciam sempre ao seu redor. Mas naquele instante uma fenda apareceu na clareza. O brilho em Lúcia se intensificou. Ela não era totalmente humana. Era como se a luz dela consumisse tudo ao redor, como se o poder estivesse pulsando, vibrando. Você não entendeu, Aisha. Nós precisamos da sua escolha para mudar tudo. A expressão de Lúcia estava repleta de uma urgência sombria, uma convocação visceral. Então, como se as estrelas no céu tivessem se alinhado desfavoravelmente, uma nova explosão estourou no céu. Aisha olhou para a fonte do som. Era a máfia, revelando seu verdadeiro plano. Um plano ainda mais sombrio do que todos imaginavam. Afinal, Lúcia era parte de um legado maior. O pavor tomou conta dela. Era um jogo, uma conspiração. Não apenas para controlá-la, mas direcioná-la para um caminho que era predestinado. A escolha dela não só definiria seu destino, mas selaria o futuro de todos eles. No estar pasado, ela era a chave, mas que porta essa chave abriria? E para quem? Naquele instante, ela percebeu que a verdadeira batalha estava apenas começando. Vou te mostrar a verdade, Aisha. Gritou Lúcia, mas o que aquilo significava? O que estava em jogo? A mente de Aisha girava num turbilhão e a certeza do que fazer estava mais distante do que nunca. Ela precisava decidir, mas o que quer que fosse não era apenas uma escolha, era um teste de quem ela realmente era, e o que conhecia sobre o amor e a traição. A escolha estava diante de Aisha como um abismo. O olhar de Lúcia ardia, e a verdade parecia dançar sobre suas cabeças. Ela estava entre Max e sua mãe, enquanto Léo começava a recuar. O caos naquelas ruas se intensificava, e a pressão de decidir pesava como um tijolo em seu peito. Então, tudo virou de cabeça para baixo. Um estrondo poderoso cortou o ar, como se o universo estivesse se despedaçando. Aisha olhou para cima e viu chamas dançando no céu. Corram! Gritou Léo, mas Aisha estava presa na incerteza, e enquanto a fumaça se espalhava, a figura de sua mãe começou a brilhar. Aisha, escute! O tom dela exalava urgência e dor. Mas Lúcia não ficou atrás.
Você precisa entender, Aisha, a verdade é muito mais sombria do que você imagina. O caos circulava como um furacão e as palavras de Lúcia reverberavam. O que havia por trás do olhar da amiga? Quando o clarão do incêndio a envolveu, Aisha teve um vislumbre do que estava em jogo: o passado, a traição, a corrupção. Todos os elos se juntavam em um fio invisível e as consequências eram devastadoras. Max estava ali, com uma expressão de desespero, e Léo também, um símbolo de proteção. Mas quem realmente a protegia daquela tempestade? A escolha é sua, Aisha, gritou Lúcia como se o destino de todos estivesse nas mãos dela. O que ela escolheria? Proteger quem ama ou descobrir a verdade, mesmo que isso significasse se perder? O calor das chamas a fazia suar e o medo de apertava o coração. Ela levantou a voz. Eu não posso escolher assim. Não sem entender, sua declaração ecoou. Olhou para Max, que parecia um espelho de esperança e desolação, e para sua mãe, que carregava um fardo de segredos. Léo, com a arma em punho, não parecia mais um aliado, mas um espectador de um jogo cruel. Em meio ao caos, um novo barulho introduziu-se e Aisha se virou bruscamente. Era uma sirene, um som familiar que trazia uma lufada de ar fresco. A polícia estava chegando. Esse era o momento. O que é real? Aisha gritou, implorando por respostas. Lúcia e sua mãe trocaram olhares e por um segundo parecia haver uma conexão. Quando a fumaça começou a clarear, a figura de Lúcia se tornou mais nítida. Aisha, venha comigo, e você descobrirá tudo. O grito dela era uma promessa e um convite, mas o olhar de Max, cheio de fragilidade, a segurava de volta. O eco de sirene se aproximava, os homens da máfia pareciam mais ameaçadores. Mas no fundo, Aisha sabia que a verdade poderia libertá-la. O tempo estava passando e as chamas se espalhavam em seu caminho, o que ela verdadeiramente desejava. Então, como um filme em câmera lenta, Aisha fez sua escolha. Não, não posso continuar assim, ela declarou, e o que aconteceu em seguida foi eletrificante. Com um passo à frente, Aisha se posicionou entre Lúcia e Max, o peso da decisão ardendo em seu coração. Chega, eu vou buscar a verdade, e se o preço for alto que seja. Nesse instante, as sombras pareciam recuar, e um brilho surgiu em seus olhos, não apenas coragem, mas a determinação de compreender, de finalmente entender quem era. Com um sopro de alívio, sua escolha ecoou no coração dos que a observavam, como a certeza de um novo começo. Mas e agora? O que Aisha faria com a verdade que se aproximava? O futuro estava à mercê de suas ações, e o destino de todos dependia da coragem que ela havia encontrado dentro de si. As sirenes se tornavam ensurdecedoras, mas uma volta nesse jogo ainda não havia terminado. A batalha estava prestes a recomeçar. Se você viveu essa história, se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas aventuras. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e fazer essa comunidade crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o que vem a seguir. E não espere NM mais UM segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Somente os verdadeiros fãs reconhecem a importância de apoiar o canal. O futuro de Aisha depende de nós.